Olá, bom dia. Você sabe o que é fibromialgia? Talvez o nome pareça um pouco estranho, mas se a gente falar de dor crônica, fica mais fácil? Pois é a mesma coisa. Fibromialgia ou dor crônica é aquela que fica generalizada pelo corpo, que às vezes com causas indefinidas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vai nos dar mais informações sobre essa doença é o Dr. Márcio Magalhães, que é osteopata. Bom dia, Dr. Márcio. Bom dia, Elda. Uma honra estar aqui novamente com você, discutindo sobre esse assunto aí que é muito importante, que acaba afetando várias pessoas. Muita aí, gente, né? Primeiro, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Para falar sobre fibromialgia, assim, às vezes o nome, a gente não liga o nome à coisa, né? Mas é uma dor crônica, é uma dor que pode ser sentida em qualquer lugar do corpo? Exatamente. A fibromialgia, né, é uma síndrome dolorosa, né, que tem justamente essa característica crônica, né? Crônica e generalizada. Né? Então, a pessoa apresenta vários pontos de dores ao redor do corpo, né, que é uma característica comum dessa síndrome. É uma síndrome, né? Exatamente, uma síndrome dolorosa e que não inclui somente a questão da dor, né, mas inclui outros sintomas também, né, que envolve, por exemplo, déficit de atenção, fatores cognitivos alterados, sono alterado, né, pessoa tem fadiga. Então, como é uma síndrome, né, então a gente não se atenta somente à questão dos pontos da dor. Do ponto da dor, né? Dos pontos dolorosos. Só lhe interrompendo, não seria aquela dor tipo, eu estou com uma dor aqui, eu posso tomar um analgésico e vai passar. Não funciona assim. Exatamente, porque o que acontece? Os pesquisadores, né, a ciência vem nos mostrando que nesses casos de dor crônica, né, onde a fibromialgia se encaixa, existe um componente, né, muito importante, porque o que acontece? Em muitos desses casos de dor crônica existe uma alteração a nível de sistema nervoso central, que ele acaba tendo uma alteração naquele mecanismo da percepção da dor. Então é como se o cérebro tivesse alterado, tivesse hipersensível, né? Onde ele acaba percebendo, né, em determinadas circunstâncias, dor, onde não necessariamente era para gerar dor. Porque o cérebro é o local onde se produz e onde se modula a dor. A dor, né? Então, e ele pode perceber, por exemplo, eu acho que eu estou com uma dor ali, ele vai acabar sentindo? Exato. E aí tem vários fatores que podem estar interferindo, principalmente os fatores psicossociais. Sim. Isso que é um fator muito importante. Por isso que nesses quadros de fibromialgia é muito importante a gente se atentar, né, aos pacientes que apresentam, por exemplo, ansiedade, depressão, né, porque são situações, comorbidade bem comuns, né, que nós chamamos desses pontos, esses fatores, essas características, né, psicossociais de yellow flags. Então isso aí pode estar acometendo, né, e fazendo com que aquela dor permaneça crônica. Ela é mais comum, então, né? Quem tem transtornos de ansiedade, ela pode ser mais, vamos dizer, mais propensa a ter a dor crônica? Sim, sim. Tem um fator, né, o prognóstico, pode ter um prognóstico um pouco ruim por conta desses componentes. Paciente que apresenta ansiedade e depressão, eles têm um grande risco, né, de desenvolver dor crônica. Como a fibromialgia faz parte, né, desses componentes, dessas síndromes que envolvem a dor crônica, pode sim desenvolver. Mas aí o tratamento, então, ele não é um tratamento, vamos dizer, só físico. Exatamente. Ele já é um tratamento mais que engloba muitas outras coisas. Exatamente. O tratamento de dor crônica, né, não só necessariamente a fibromialgia, né, ela é um tratamento multimodal e multidisciplinar. Né? Então não existe uma única abordagem, um único profissional que vai resolver o problema do paciente. Ah, meu Deus. Entendeu? É uma abordagem bem mais complicada. Exatamente. Né? A gente pensa que dor é simplesmente relacionado a uma alteração de um tecido, né? Um músculo, ou um ligamento, ou uma coisa física. Uma física que está gerando ali uma aferência, uma informação para o cérebro, e o cérebro está reconhecendo isso como dor. Mas hoje a gente sabe que tem esse componente psicossocial que é muito forte, né, nesse mecanismo de dor.
E no caso da dor crônica e no caso da fibromialgia, né, que é uma síndrome dolorosa que envolve esse componente crônico, esse componente psicossocial é um fator muito importante para que a dor permaneça. Portanto, a abordagem não se trata somente de uma abordagem física, né, mas também precisando muitas das vezes ter um trabalho junto com o médico, junto com o fisioterapeuta, junto com o psicólogo, junto com o nutricionista, né, com o educador físico. Então, um trabalho combinado, né, que visa, né, desensibilizar, né, aquele sistema nervoso que está extremamente sensível à dor. Entendi. Quer dizer, um trabalho isolado, ele não vai dar um resultado satisfatório. Ele vai cuidar só de uma ponta do problema. Exatamente. Quer dizer, ele precisa desse conjunto de atenção para que tenha um resultado bom. E as pessoas conseguem perceber isso? Sim, sim. As pessoas que adotam o tratamento, né? A primeira coisa que é o mais difícil, né, é a pessoa reconhecer de fato que, por exemplo, esses fatores, né, por exemplo, esses fatores psicossociais podem estar envolvendo, porque ele nunca relaciona a dor dele, ele sempre relaciona, como ele está sentindo a coluna, ele sempre relaciona a um problema que ele tem, aquela hernia de disco, aquele bico de papagaio. O problema físico mesmo, né? Dificilmente ele vai relacionar. Mas aí a gente começa a provocar determinadas reflexões no paciente, né? Fazendo com que ele reflita, será que aquele componente, esse componente, seu comportamento estressado, será que você acha que isso aí não piora as suas dores? Então a gente leva o paciente a refletir. Então, muitas das vezes, reconhecer esses componentes também já é uma boa... um bom início de tratamento. Né? Pois é, eu acho que o mais difícil é isso, o reconhecimento de que não é um problema isolado. Exatamente. Que não é só um problema físico, que ele vai precisar de uma multiassistência, vamos dizer assim, para se ver livre do problema. Exatamente. Depois que ele reconhece isso, aí já fica mais fácil. A aceitação. Exatamente, a aceitação, porque aí aumenta, né, a questão da aliança terapêutica, né? Então, até mesmo o fisioterapeuta, que é um dos profissionais que vai abordar isso também, ele pode levar esse paciente a fazer esse tipo de reflexão. Né? Hoje o fisioterapeuta ele é preparado para isso, né? Existem cursos, né, voltados para isso, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, né? Que faz com que o paciente venha a ter essa percepção desse lado também. É importante, né? Com toda certeza. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, fazer um rápido intervalinho aqui, o tempo da gente tomar um cafezinho e eu volto já já, só um minuto. Estamos de volta para conversar um pouquinho mais sobre fibromialgia, todas as suas consequências e as formas de tratamento, porque a gente estava falando desse tratamento integrado e essa dificuldade de reconhecer que não é um problema isolado, tipo de dor física. Exatamente. Esse primeiro contato, doutor, por exemplo, ele vai sempre procurar, por exemplo, você. Para cuidar da parte física. Eu estou com uma dor, eu vou no osteopata, eu vou no fisioterapeuta, eu vou em alguém, né, que alivie a dor. Ótimo. Mas quando vocês percebem que não é só aquilo, para fazer essa ligação do paciente com esses outros problemas que estão cercando isso, é delicadinho esse bem delicado, bem delicado. A gente tem que saber ser cauteloso de como abordar o paciente. Primeiramente, hoje a gente tem ferramentas, né, que nos auxiliam, né, dentro da avaliação para a gente ver, né, e ter uma referência de quanto esses fatores psicossociais realmente podem estar interferindo na dor do paciente. Então isso já nos dá um posicionamento de que realmente aquele fator é importante no paciente crônico, né? E como abordar esse paciente, como chegar, após você reconhecer, perceber que realmente esses fatores são importantes, é que faz toda a diferença. Porque se a gente abordar o paciente de uma forma inapropriada, né, a gente gera, né, por exemplo, se você chegar para o paciente simplesmente chegar, seu problema é psicológico. Então você vai apontar ali para o paciente, né, isso aí pode não ter uma aceitação, com certeza, tão agradável do lado do paciente, gerando um componente que a gente chama de backfire,
effect, né, que é o termo que é utilizado para esse impacto, né, e essa rejeição que normalmente... Ele vai dizer assim, esse médico está dizendo que eu sou doido. Esse paciente, esse doutor tá achando que eu sou doido. Vou sair daqui, tchau. Vou procurar outro profissional, tchau. Então cria uma certa recusa. Então a gente sempre tem que ter cuidado quando a gente for abordar esse tipo de paciente, né, para a gente não chegar de forma tão agressiva, né, e saber como chegar. É, né, verdade. Principalmente, e o mais importante, sempre chegar. Não é você determinar, apontar, você falar, você tem isso aqui. É levar ele refletir, é diferente. Ele deve descobrir. Exatamente, ele que tem que perceber, tem que perceber. Será que você não acha que pode, de repente, aquela situação que você tem na sua casa, assim, você já percebeu se aquilo ali de repente aumenta a sua dor? Então, fazer com que ele venha refletir determinadas situações. Então, não é você que vai estar apontando, é ele que vai reconhecer. Ele que vai reconhecer, entendi. Por exemplo, uma dor de cabeça que não passa nunca, ela pode estar relacionada com estresse no trabalho, com a falta de sono também. Exatamente, né? A dor ela é multifatorial. Né? Então, são vários componentes, né, que vão somar para gerar aquele produto dor. Né? Como você falou, hábitos de vida, sono, né? As relações que nós temos no nosso dia a dia de trabalho, as relações que nós temos no nosso dia a dia familiar, né? Atividade física, alimentação. Então, são vários fatores que vão estar interferindo para gerar esse produto. Porque a gente pode pensar assim, eu tenho um estresse no trabalho, eu estou com algum problema familiar, isso vai me dar um desconforto, vai me dar ansiedade, mas nunca a gente pensa que vai me dar uma dor de cabeça física, que eu falo, né? Sim. Vai me dar uma dor no estômago, por exemplo. Eu não posso ter problema, eu vou ter dor no estômago. Todo problema que eu tiver, eu vou ter uma dor no estômago. Não entendo porquê, mas eu vou ter uma dor. Acho que somatizo tudo pelo estômago. Mas se a gente não perceber esses sintomas, a gente vai sempre procurar o médico e nunca vai ser curado do problema. Exatamente. Porque o que é interessante, hoje a gente sabe que um dos componentes que fazem trabalho nessa interpretação da dor e na modulação, inibindo ou facilitando esse componente, né, é o sistema límbico. O sistema límbico é uma parte do sistema nervoso central, uma parte do cérebro, né, que é justamente relacionada às emoções, entendeu? Então isso deixa bem estreito essa relação da dor com as emoções. Com as emoções, é verdade. E detalhe importante, determinadas regiões desse sistema também são responsáveis, né, pelo comando do sistema nervoso autônomo, que justamente é responsável pelo controle, por exemplo, do funcionamento visceral. Por exemplo, por isso que um paciente, um paciente crônico, né, pode desenvolver, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Paciente com dor crônica pode sentir dores, como você me falou, somatizar com problema no estômago. Determinado órgão, exatamente, né? Porque está tudo interligado. As mulheres são mais suscetíveis? Exatamente, as mulheres são as mais acometidas, a gente não sabe porquê, né? Por quê? Por que será? A gente não sabe porquê, mas as mulheres normalmente são as pessoas, é o gênero mais acometido, porém pode existir homem, mas normalmente... É mais raro. É mais raro. Você não recebem homens com frequência? Não, é mais... Eu particularmente ainda não recebi homem, né, com fibromialgia, dor crônica, sim, de uma forma geral. Mas a fibromialgia mais especificamente em mulheres, principalmente na faixa etária de 30 a 45. Ela ainda escolhe a faixa etária. Tem uma faixa etária mais comum, né, a partir dos 30 aos 45 anos, mais ou menos. Né? Porque está na melhor fase produtiva, vamos dizer. Exatamente. Né? Disputa mercado de trabalho, formação de família, essa coisa toda. Aí, né? Já tem esses fatores bem fortes, né? Eu já estou procurando fatores, já estou fazendo. E normalmente aqui na população, a nível de Brasil, a população geral acaba afetando em torno de 2,5% da população. Muita gente. Aqui em São Luís tem muita gente? Rapaz, bastante. É mesmo? Se a gente for fazer uma enquete aí, acho que nas redes sociais aí muitas pessoas vão se acusar. Agora, tem que ter cuidado também, porque muitas pessoas, né, são diagnosticadas com fibromialgia, mas são diagnosticadas às vezes de forma errada, né? Então, muita gente recebe esse título sem necessariamente ser. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso aí também. Mas aí vocês conseguem, por exemplo, você recebe um paciente, dá para perceber se ele chegar, doutor, estou com fibromialgia, estou com uma dor crônica, não sei o que tem, ele já chega com diagnóstico. Mas ao longo do tratamento, dá para perceber que aquilo não é exatamente assim? Sim, dá para. Hoje a gente tem ferramentas, né? Hoje a gente tem ferramentas que já foram desenvolvidas desde
pela própria Academia Americana de Reumatologia, né, em 1990, ela preconizou, né, alguns critérios, né, esses critérios foram readaptados. Hoje a gente tem, por exemplo, o índice de dor generalizada associado à escala de gravidade dos sintomas e também o FIC, né? Então a gente tem várias ferramentas que vão nos auxiliar no diagnóstico e entender o quanto a fibromialgia também está impactando na vida dessas pessoas. Entendi. Então a gente tem ferramentas que são validadas hoje pela ciência que nos ajudam nesse diagnóstico. Nesse diagnóstico mais exato, vamos Exatamente, dizer assim, porque né? O diagnóstico, por se tratar por essa complexidade, o diagnóstico da fibromialgia ele é puramente clínico. Ele não tem um diagnóstico laboratorial. Você não vai fazer um exame de sangue, ou uma tomografia, ou um raio-x para diagnosticar a fibromialgia. Entendi. Então, de novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas você já sabe que é rapidinho e que eu volto logo em seguida para continuar esse papo. Um minutinho só. De volta aqui para conversar um pouco mais sobre a fibromialgia ou dor crônica. A gente já descobriu várias coisas. Primeiro, que não é um problema isolado. Depois, que tem um diagnóstico um pouquinho mais complicado e que a gente precisa aceitar esse diagnóstico e essas complicações que vêm junto. Mas aí vem, como é que o fisioterapeuta e o osteopata entram no tratamento desse problema? Certo. O osteopata, né, o fisioterapeuta, de uma forma geral, ele tem um papel importante, né, que é inserir, né, o paciente, né, o que acontece? O paciente, muitas das vezes, com dor crônica, de uma forma geral, né, ele tem desenvolver certas incapacidades, né, ele às vezes fica com medo de se movimentar, ele tem se sente incapaz, muitas das vezes, de praticar alguma atividade física. Então, o papel do fisioterapeuta, né, além de toda essa abordagem hoje top-down, que a gente chama de que a abordagem o top-down são as abordagens que a gente faz, né, que são relacionadas diretamente ao componente cerebral, como a gente falou, que o cérebro é o componente mais importante onde a gente tem que chegar, que é o que a gente faz levando o paciente às reflexões, onde a gente educa o paciente sobre dor, né? Então todas essas são abordagens que a gente chama top-down. Já as abordagens down-top, né, que são as modalidades onde a gente dá um estímulo na periferia para atingir o sistema nervoso central, né, como por exemplo massagem, a terapia manual. Então são ferramentas, né, que podem ser associadas no tratamento do paciente com o objetivo de diminuir esse input, né, sensorial, né, mas sabendo que o componente psicossocial nesses pacientes é muito mais forte. Muito mais forte. Então as abordagens top-down, né, a terapia cognitiva comportamental é muito bem-vinda, né? E vai dar o alívio desse desconforto físico. Exatamente. Juntamente com a reinserir, né, esse paciente em casos de determinadas limitações, reinserir ele gradualmente à atividade física, ao exercício, porque o que acontece hoje, a gente sabe que o cérebro também ele tem uma farmácia que é muito importante, né, no controle da dor. Então, quando a gente fala de analgésico natural, né, no Dorflex natural, o nosso cérebro ele tem o que tem de melhor, né, que são as encefalinas, dopaminas, entendeu? Mas para isso a gente precisa ativá-las. Exatamente. E para isso a gente precisa ativá-las. E qual é a melhor forma de ativar essa farmácia, fazer com que essa farmácia funcione de uma forma legal? Através do exercício físico. Aí a gente volta àquela máxima, exercício físico é o que há, né? É o que há. Então, uma das melhores formas da gente fazer com que o nosso corpo, né, produza, né, esses moduladores de dor, produza essas substâncias que temos aqui na nossa farmácia, é através da atividade física. Então é importante nesses casos de pacientes com dor crônica, a gente realmente pegar no pé do paciente, fazer, né, com que ele se insira dentro daquela atividade, principalmente buscando saber dentro
do que ele gosta de fazer, porque é importante ele fazer algo que gosta. Ele gosta para poder fazer. Para que ele possa fazer e inserir gradativamente, né? Porque a partir do momento que a gente vai reinserindo ele ali gradativamente, né, a gente não vai estar sendo tão agressivo, né, e gerando ali uma certa sensibilidade no cérebro, né? Exatamente. Agora, deixa eu perguntar, assim, deixa eu defender agora um pouquinho o paciente. Às vezes a dor física que ele sente não o torna um pouco incapaz desse exercício físico. Por exemplo, eu estou sentindo tanta dor que eu não quero nem me mexer, eu não quero levantar da cama. Se eu mexer a perna dói, se eu mexer o braço dói, se eu mexer a cabeça dói. Ele pode ter situações em que ele está incapacitado para essa atividade física? Sim, é por isso que é muito importante a gente ter uma evolução, né, quanto à atividade física. A gente vai reinserindo o paciente, né, na atividade física com exercícios que a gente chama de exposição gradual ao movimento. A gente nunca, nesses pacientes, como você falou, que tem uma certa incapacidade, primeira coisa, a gente tem que avaliar se esse componente que está gerando incapacidade realmente é um componente psicossocial ou se é realmente um componente biológico que está limitando o paciente. Então a gente tem que pensar nesses dois pontos, né? Se for um componente realmente biológico, por exemplo, uma dor na coluna que está limitando ele de fato, né, sei lá, por algum problema, por exemplo, eu tenho uma hérnia de disco que realmente está associado com sintomas, então a gente trata, né, esse componente, mas se tiver, por exemplo, o componente psicossocial envolvido, isso aí também tem que ser abordado. Com certeza, entendeu? Entendi. Fazendo com que a gente consiga levar esse paciente a executar a atividade física, mas como eu lhe falei, de forma disposição, dentro da limitação dele. Respeitando e gradativamente a gente expondo o paciente, elevando o nível, né, dessa exposição ao exercício. E comprovadamente, o exercício físico vai dar esse alívio, vai dar essa melhora nos dois, tanto físico como psicológico, emocional, tudo? Exatamente. Hoje, evidências, né, científicas apontam para isso, né, como a atividade física, né, como uma abordagem terapêutica extremamente eficaz, tanto nesse componente, né, de fatores psicossociais, né? Por isso que as pessoas que também sofrem com depressão, pessoas que sofrem com ansiedade, é importante eles terem essa prática regular de atividade física, porque ajuda, né, nesse controle, e assim como aquele paciente que, por exemplo, tem um déficit realmente biológico, né? Uma limitação de coluna, por exemplo, a gente sabe que a atividade física melhora, né, essa mobilidade dos segmentos, então é importante o exercício para ambas situações. Então, o melhor caminho você está com um problema, está com uma dor, procura o especialista. Exatamente. Ele vai dar os passos, ou pelo menos vai indicar os passos a seguir para que você consiga se livrar do problema. Exatamente. Então, e sempre lembrando do que a gente falou inicialmente, né, de que a dor, né, nesse caso, né, nesse caso da fibromialgia, nesses casos crônicos, é importante esse tratamento multiprofissional, né? Certo. Então, é importante o profissional que vai receber ali o primeiro contato ter essa consciência de que ele não vai resolver tudo sozinho, né? Isso é muito importante. A gente tem que ter essa consciência, porque a gente tem muito aquela questão do orgulho, da vaidade, querer achar que a gente vai resolver tudo, e as coisas não são bem assim. A gente não vai sofrer o paciente. Exatamente, né? A gente tem que pensar no paciente. Tá certo, entendi. Olha, doutor Márcio, muito obrigado por esses esclarecimentos, sabe? Eu acho que quem tem um problema desse está sempre procurando alguma ajuda, alguma solução, e é bom a gente conversar sobre isso para a gente entender um pouquinho mais essas nuances assim entre um tratamento e outro, entre o que um profissional pode fazer, mas que fica melhor com a ajuda de outro profissional. E essa ajuda, assim, que eu acho interessante para chegar nesse resultado comum. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, minha amiga. Uma honra participar aqui mais uma vez. Obrigada. E poder esclarecer a todos um pouquinho desse problema que, infelizmente, acaba afetando mulheres, né? Muitas mulheres. Preferência chata por mulheres, que coisa. Não sei porquê. Obrigada e bom dia, dona Bom Márcia. dia. Bom dia para você também. E que pode acessar o nosso site para ver ou rever qualquer uma dessas entrevistas. É só entrar no al.ma.leg.br/TV, que elas vão estar todas aqui prontinhas à sua disposição, e as nossas páginas nas redes sociais também. Mas eu vou te esperar aqui todo dia, 8h30 da manhã, certo? Tchau. Tchau, tchau.